Olá, meus queridos e minhas queridas. Professor Davi Carvalho aqui de novo na área de língua portuguesa. A nossa bela língua portuguesa. Olha essa ênfase. Nossa bela língua portuguesa. A língua de Camões, um dos maiores da nossa língua. Tópico de hoje, pessoal. Vem comigo. Sinonímia e antonímia. Detalhe, se essas palavras te assustam um pouquinho, fique tranquilo. É só a maneira que a gente recorta e cola lá dos editais. Tem uma organizadora, por exemplo, a VUNESP, que usa essa expressão, sinonímia e antonímia. Trata-se de algo, para ficar em termos mais palatáveis para você, bastante básico. Nós estamos falando aqui dos sinônimos e antônimos da língua portuguesa. Palavras que se assemelham do ponto de vista do sentido ou se afastam. Tudo bem? A teoria é tranquila. Na hora da aplicação prática, alguns exercícios vão tentar te derrubar. Você já vai entender como, mas isso não vai acontecer porque você vai treinar aqui durante essa aula e depois nos seus exercícios à parte, vai arrematar todo e qualquer exercício deste tópico. Vem comigo que eu tenho um plano. Vamos para a definição, começando pelos sinônimos. O que são os sinônimos? São palavras que possuem significados iguais, idênticos ou, detalhe, semelhantes. Eis aqui uma ressalva que precisa ser frisada. Nós costumamos achar que os sinônimos são sempre idênticos. Não necessariamente. Por isso eu preciso explicar para vocês a noção de campo semântico. É como se você tivesse uma palavra no centro, com um sentido específico, e outras que, se estiverem com um sentido muito próximo, estabelecem entre si, né, uma relação de sinonímia quase idêntica. Mas essa palavra com significado próximo pode não ser assim tão próximo. Ela pode estar afastada um pouquinho do ponto de vista do campo semântico e ainda assim ser considerada uma palavra sinônima daquela palavra central na perspectiva do campo semântico. Maravilha? Há sinônimos idênticos e há outros que não são idênticos, não. Dependem do, muita atenção agora, do contexto, como quase tudo em língua portuguesa. Exemplos de sinônimos praticamente perfeitos. Casa, lar e moradia. São sinônimos. A relação de sinonímia entre estas palavras é praticamente plena. Maravilha? Mas olha a sutileza da língua. Você vai escolher usar uma ou outra a depender do contexto. Se você for usar o verbo alugar, por exemplo, você diria que vai alugar uma casa. Mas dificilmente você diria que vai alugar um lar. Não é? Não encaixa direito, a gente não costuma usar dessa maneira. Nós vamos usar o termo lar e também o termo moradia em contextos menos áridos, né? Em contextos que envolvam algum tipo de emoção. No caso, a ideia aqui de afeto. Você se refere à sua casa com uma certa perspectiva de afeto como seu lar. Tá vendo as flexibilidades da língua? Sutilezas dela? Mas são sim sinônimos praticamente idênticos. Tais como estes dois outros verbos aqui, olha. Morrer e falecer. Se eu te perguntar qual é mais formal, são sinônimos praticamente idênticos. Na maior parte dos contextos são intercambiáveis tranquilamente. Mas se eu te perguntar qual deles é mais formal, está respondendo aí mentalmente que falecer é mais formal do que o verbo morrer. Tá vendo? Em contextos, por exemplo, que envolvam uma certa consternação, em um velório, as pessoas prefeririam ser mais formais e usar a forma verbal falecer ou mesmo sua forma nominais, falecimento, falecido. Tudo bem? Maravilha, acompanhe aqui comigo uma observação importantíssima. A relação de sinonímia pode ser frasal, não necessariamente apenas entre palavras, pode ser entre frases. Quando isso vai acontecer? Na diferenciação, por exemplo, entre frase na voz ativa e na voz passiva. Olha o nosso exemplo aqui. Asdrúbal, nosso grande personagem, o Asdrúbal comprou um buquê de rosas. Essa frase guarda uma relação de sinonímia, de sentido, muito próxima, está na voz ativa, tá? Muito próxima com a segunda frase. Um buquê de rosas foi comprado por Asdrúbal, voz passiva. O sentido é muito semelhante, portanto há uma relação de sinonímia aí. Tudo bem? Na maior parte dos casos, na grande maioria dos casos, você vai se deparar com questões perguntando apenas vocábulos e não frases. De todo modo, convém você saber que essa relação de sinonímia também pode acontecer do ponto de vista frasal. Passemos para os antônimos. O que são antônimos? Palavras que possuem significados opostos. Simples assim. Tudo bem? Ou seja, se pudéssemos brincar com as palavras, o que são os antônimos? São os antônimos dos sinônimos. Percebem? Exemplo, belo e feio.
Dois antônimos perfeitos, não é? Belo e feio. E se a gente pegar um sinônimo do termo belo? Quer ver? Vamos anotar aqui para você notar um aspecto importante que eu quero frisar. Se eu pegar aqui um sinônimo de belo, seria, por exemplo, bonito. Sinônimo de belo, bonito. Se eu pego um sinônimo de belo que é bonito, ele também é antônimo de feio? Com toda certeza. Tá? Só para frisar aqui que as palavras sinônimas, o grupo de palavras sinônimas, todas elas serão antônimas em relação às palavras que têm sentido oposto a elas. Legal? Então, feio é antônimo de bonito, mas também é antônimo de belo. Por quê? Porque belo e bonito são sinônimos. Belezinha? Estou lembrando aqui do belo, do cantor belo. Esse é um antônimo em pessoa, né? Personificação de um antônimo. Ele não é belo, mas ele leva lá o apelido de belo. Aí provavelmente eu feri o coração das pessoas que acham o belo bonito, se é que existe alguma delas. Fecha o parênteses. Segundo exemplo, muito importante. Agora eu vou usar dois termos um pouquinho mais rebuscados, um pouquinho menos comuns na língua portuguesa. Convergência versus divergência. Antônimos perfeitos. Sim ou não? Você pode, do ponto de vista nominal, né? Desculpe, do ponto de vista verbal, convergir, certo? Ou divergir, abrir distância. Legal? Isso pode ser usado também numa perspectiva abstrata, por exemplo, numa conversação. Olha, nós convergimos nisso, ou seja, a gente concorda nisso. Se nós divergimos em algo, a gente discorda de algo. Legal? Segundo exemplo, terceiro, usando aqui as formas verbais que eu acabei de citar. Se eu uso a forma verbal convergir, o antônimo direto dela seria divergir. Porém, divergir tem como sinônimo o termo discordar. Logo, discordar também é antônimo de convergir. Percebeu aqui? Eu, de propósito, peguei outro termo que não é o antônimo direto do verbo convergir. O antônimo direto do verbo convergir seria divergir. Mas divergir tem como sinônimo discordar. Logo, discordar também serve, também atua como antônimo de convergir. Belezinha? É tão tranquilo do ponto de vista teórico que a gente já pode passar para os exercícios de fixação. Legal? Com um detalhe. Exercício número 1 já está aí na lousa, mas deixa eu frisar o detalhe. Você vai ampliar a sua capacidade de identificar as relações de sinonímia e antonímia. De que maneira? Ampliando sua base vocabular. Como que se faz isso? Com leitura. É preciso ler, pessoal. Leia, prestando atenção também à forma dos textos, não só ao conteúdo, tá? Não só do ponto de vista da comunicação entregue por um texto. Preste atenção também como os vocábulos são grafados, nas relações estabelecidas entre eles. Se não entender algum vocábulo, vai lá e cheque o sentido, ou seja, preste atenção também no aspecto semântico, sentido da coisa. Olha no dicionário, da primeira vez provavelmente você não vai gravar para todo sempre, mas checou algumas vezes, aí aquilo se consolida na sua base vocabular e você tende a acertar exercícios de sinonímia e antonímia com muito mais facilidade. O professor vai falando, vai encostando na lousa sensível e vai tornando a coisa uma baguncinha. Pronto, agora está limpinho. Volta aqui. Questão do CESP. Ano passado a prova. CESP, atual Sebrasp, que costumeiramente faz questões difíceis, né? Mas veja essa como estava tranquila. Tenho ótimas recordações de lá e uma foto da qual gosto muito, da minha infância. As gargalhadas. Vestindo um macacão que minha própria mãe costurava com bastante capricho. E aí vem o comando. A palavra capricho está empregada no texto com o mesmo sentido de zelo. Certo ou errado? Prova de certo ou errado. E via de regra no CESP, que se você errar a questão, você perde uma que acertou. Então é o tipo de prova que tem que ter sangue frio para deixar em branco se for o caso. Neste caso aqui, capricho, naquele trecho de texto, tem o mesmo sentido de zelo? Vamos ler o trechinho ali, ó. A própria mãe costurava com bastante zelo. Zelo é sinônimo de capricho? Sim. Então eles estão aplicados com o mesmo sentido. Está correta. Vamos anotar aqui a resposta. Está certa a afirmação. Como é que eu sei que capricho é sinônimo de zelo? Eu vou até explicar isso com mais qualidade. Fecha em mim aqui, câmera girl. Aqui não é cameraman, é câmera girl. Para vocês saberem. Olha só. Leitura, pessoal.
por incrível que pareça, se para vocês, se para alguns de vocês, esta relação de sinônimo entre zelo e capricho estava muito tranquila, para outras pessoas pode não ser tão tranquila assim. Em aulas presenciais já aconteceu a pessoa levantar a mão e falar, professor, eu não conheço a palavra zelo. Aqui na nossa região tem até uma loja com esse nome, zelo. Significa exatamente isso, capricho. Você fazer algo de forma zelosa significa que você fez algo de forma caprichosa, né? Ali investindo bastante tempo e energia para que a coisa fique muito bem feita. Esta é a relação de sinonímia. Mas algumas pessoas podem não saber. Como é que eu faço para ampliar a minha capacidade de vocabular? Leia meus lábios. Leitura. Não tem saída, pessoal. É preciso ler o máximo possível. E toda vez que você se deparar com um vocábulo e você não souber o sentido, pare para checar o sentido. Hoje em dia com o Google é muito fácil, não é? Está muito à mão a possibilidade de checar os sentidos das coisas. E aí você vai ampliando sua base vocabular. Maravilha? Voltemos aqui aos exercícios. Podemos passar para o segundo. Lá na Câmara de Sertãozinho, do ladinho de Ribeirão Preto, o grande polo sucroalcooleiro do estado paulista. Veja só as inserções de cultura geral dentro de língua portuguesa. Ano passado, uma prova de nível superior, escriturário, perguntou o seguinte, da VUNESP. Assinale a alternativa em que as expressões destacadas na frase têm sentidos opostos. E aí? Vou frisar o termo aqui, olha. Opostos. Nós estamos procurando por antônimos. Maravilha? Sentidos opostos entre expressões destacadas. Vamos lá. Não precisamos nem ler. Se o sentido dos termos estão em negrito, destacados, a gente pode ir direto a eles, olha. Letra A, divulgar e denunciar. Divulgar é antônimo de denunciar? Não, né? A depender do contexto, na realidade, eles são mais próximos de serem sinônimos. Não são antônimos. Letra B, recusam e imunizar. Nossa, aqui nem mesmo a relação de sinonímia seria possível. Não tem relação alguma. Recusam e imunizar. Não são nem antônimos nem sinônimos. Letra C, aliado e, aqui em negrito também, adversário. E aí? Aliado é o oposto de adversário? Sem sombra de dúvida. Está aqui a relação de oposição. Os antônimos, aliado e adversário, estão nítidos aqui na letra C, resposta correta. Já vamos anotar ali. Vamos só eliminar as D e E. Elas terão bons motivos para nunca. Nunca e bom. Nossa, não tem relação alguma, nem de sinonímia, nem de antonímia. Bem, letra E, propugnada. E aqui no fim da frase, adotada. Tudo bem, vamos ler por inteiro, só para ficar claro para você. Se a fórmula mais draconiana propugnada pela promotora do Ministério Público fosse adotada. Professor, adotada eu sei, né? Tem o sentido de, se a fórmula fosse adotada, significa se a fórmula fosse inserida como parte, né, do usual, no caso do Ministério Público. Se ela passasse a fazer parte de determinada... no caso não é do Ministério Público, é a promotora do Ministério Público. Passasse a fazer parte do uso cotidiano dessa promotora. Esta fórmula pode ser adotada, e aí o sentido você entendeu bem. E agora este termo aqui, ó, propugnada. E aí? Como é que eu sei o sentido de propugnado? Precisa carga de leitura, precisa de base vocabular ampla. Perceba, portanto, que eu falava minutos atrás. Trata-se de um tópico cuja teoria é relativamente tranquila. Mas na hora da aplicação das relações de sinonímia e antonímia, convém que você tenha uma base vocabular ampla. E a única saída é com carga de leitura. Lembre-se que constância ganha da intensidade. Então, um pouquinho de leitura, que seja alguns parágrafos por dia, já vai ser mais interessante do que você pegar um fim de semana e ficar tentando ler feito louco. Bem? Então, esparrame ao longo do tempo a sua carga de leitura. Em alguns meses, a sua base vocabular já estará bem mais ampla. Aqui, pessoal, a ideia de algo propugnado significa algo sugerido, algo proposto, tá? Então, olha, a promotora, ela tem uma fórmula que é propugnada por ela, certo? Propugnada pela promotora do Ministério Público. Ela sugere de forma forte, ela propõe aquela fórmula, ela defende aquela fórmula, tá? O que, claro, não tem relação de antonímia com o termo adotada. Tudo bem? Nossa resposta correta está lá na letra C. Aliado e adversário são antônimos. Vamos marcar aqui, letra C. Podemos, portanto, passar para a terceira e última questão de hoje. Lá da Câmara de Serrana. Aonde fica a Serrana? O senhor não faz a menor ideia. Neste caso, não haverá inserção de conhecimento de cultura.
Pessoal de Serrana, manda um e-mail para a gente contando onde fica a sua cidade. Questão da VUNESP. Olha só que complicada que essa daqui ficou. Colocam lá os examinadores da VUNESP 3 termos que não são tão usuais, não. Olha lá as frases. No plano biológico, a reprodução é um imperativo. Segunda frase. A paternidade também encerra dimensões culturais. E aí? Está sentindo como o examinador da VUNESP subiu a barra do salto em altura? Vamos lá. Do ponto de vista estritamente econômico, essa daqui é um pouco mais usual, né? Um pouquinho mais conhecida. Comando da questão. As expressões destacadas nas frases têm como sinônimos adequados ao contexto, sinônimos adequados ao contexto. Uma por uma, respectivamente. A reprodução é um imperativo. Vejamos a primeira. É uma imposição? Isso tem a relação de sinonímia? Sim, tem. Um imperativo é uma imposição. Qual a ideia de imperativo aqui? Lembra dos imperadores? Principalmente da Idade Média, mas também da Antiguidade. Quem era o imperador? Era o sujeito que tinha a capacidade de impor a sua vontade aos seus súditos. Ele impera de forma forte, né? De forma rígida às vezes. Então, a ideia de que a reprodução é um imperativo significa que ela é uma imposição. Vamos checar a segunda passagem. A paternidade também encerra dimensões culturais. Aí a coisa começa a ficar complicada. Para muitos de vocês, certamente, o sentido do termo encerrar ali é o primeiro sentido dicionarizado do termo, que seria terminar, concluir algo. Né? Encerrar algo é concluir, terminar algo. Não é este o sentido aplicado aqui nessa segunda frase. Por isso que os dicionários trazem vários sentidos a termos da língua que são polissêmicos, ou seja, que têm vários sentidos. E esses sentidos vão mudando a depender do contexto, da aplicação. Olha aqui o nosso exemplo. A paternidade também encerra dimensões culturais. Neste caso, o verbo encerrar está inserido ali com o sentido de conter. A paternidade contém, ela guarda, ela inclui em si dimensões culturais. Letra A, contém. Bateu ali com a relação de sinonímia? Sim. Vejamos o terceiro termo. Do ponto de vista estritamente econômico, vou fazer com as mãos aqui, ó. Estritamente econômico, tá? É uma coisa estrita, uma coisa específica, muito precisa, afunilada. Maravilha? Relação de sinonímia aqui, precisamente e estritamente. Encaixa? Quase que perfeitamente. Maravilha? Letra A, nossa resposta, claramente a letra A. Anotem aí. Belezinha? Vou só eliminar as outras com o primeiro termo, para a gente encerrar. Um propósito seria sinônimo de um imperativo? De jeito nenhum. Não tem essa ideia da imposição, de algo obrigatório, compulsório. Letra C, um estímulo. Não tem nada a ver com imperativo, né? Letra D, uma obsessão. Apesar de vários imperadores e imperatrizes do passado serem pessoas obsessivas, né, na sua forma de governar, aqui não tem nada a ver do ponto de vista de sinonímia. Legal? E letra E, uma afirmação seria um imperativo? Não, né? Aqui no máximo a tentativa do examinador foi tentar brincar com as palavras ali, tentar te confundir do ponto de vista gramatical com as afirmações no imperativo, que não tem nada a ver aqui do ponto de vista da sinonímia do termo afirmação e o termo imperativo. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos aqui o Aprovei MPSP, Auxiliar de Promotoria 3 Motorista. Legal? Curso online completo, tudo o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Dá uma olhadinha aqui comigo, as vantagens que você terá estudando aqui com a gente no Aprovei Concursos. Olha só. Você vai ter o seguinte, acesso imediato. Então, no momento que você adquire o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente. Acesso ilimitado de 1 ano até a data prova. Na verdade, aqui, ó, é até acesso limitado de 1 ano, tá? Teoria e questões comentadas no curso, lembrando que as aulas aqui, o foco são aulas em vídeo e material em PDF, tá bom? E você vai receber uma série de bônus, olha só. Apostilas por matérias com teoria e questões comentadas, cadernos de questões por matérias, olha que maravilha, gente. E simulados, 2 simulados, tá bom? Qual é a minha sugestão? Inicia pelas aulas em vídeo, para você entender ali bem o conteúdo.
Depois você vai para as apostilas, que é o material escrito, porque um complementa o outro. Depois você vai para o caderno de questões, o banco de questões que você precisa ter para evoluir mais ainda, tá certo? E claro, ainda tem os 2 simulados para você fazer, beleza? Valor especial de lançamento do curso preparatório. Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,40, tá certo? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, ok? Vai ter um botão lá, quero me preparar, quero adquirir o curso, quero comprar. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Aprovei Concursos. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato conosco pela nossa central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número, ó, 19 99792 2427, ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma. Clica no link agora, faça sua matrícula e inicie a sua preparação. Valeu, grande abraço e até mais.